Olá, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, falar de família na teoria é fácil, mas quando a gente vai realmente para a prática, o negócio fica um pouquinho mais complicado, né? Porque toda teoria ela traz um pouquinho de romantismo, digamos, né? Viver na prática tudo aquilo que realmente a gente gostaria nem sempre é possível, mas eu digo assim no sentido do que a teoria passa, muitas vezes nem sempre é possível a gente viver na prática. Por quê? Porque nós somos humanos, nós temos erros, nós temos falhas. Tem dias a gente acorda bem, outros dias a gente não acorda. Então assim, é bem mais delicado o processo de colocarmos na prática realmente as coisas que muitas vezes aprendemos na teoria. E com a família não é diferente. Nós temos obstáculos, temos desafios a cumprir, porque viver em família é um desafio muito gostoso que Deus nos concede. Só que é necessário esforço, nós temos que abdicar de algumas coisas, sim, claro, para poder viver esse processo maravilhoso e gostoso que é a família. Por isso, nesse vídeo, nós vamos ter 6 dicas de como a gente realmente viver na prática essa união familiar, essa colocação em família de uma maneira harmoniosa, de uma maneira sensacional, realmente, porque o projeto de Deus para a família é espetacular. Ele, desde o princípio, tem a família como ali o seu objeto de carinho. Mas vamos chegar de falar e vamos então para nossa primeira dica. A primeira dica então é: coloque Deus no centro de sua família e faça o culto familiar. Não tem jeito. Quando nós vamos falar de família, você pode ir pesquisar em tudo quanto é lugar. Aqui a nossa família, a gente sempre procura orar, estar buscando conhecimento. Por quê? Porque é necessário sim ter a teoria, mas onde você for pesquisar, não tem como tirar Deus do centro da família. Foi Ele que instituiu, Ele criou desde o princípio, Ele montou o plano dele. Então, se você tira Ele, qual vai ser a base da sua família? Eu não consigo ver outra e já procuramos e não tem. Então, Deus, Ele precisa ser a base da sua família. Coloque Ele no centro, que Ele seja o amigo de vocês todos, que todos olhem Ele como amigo, porque Ele é o nosso amigo. Se a gente procura compartilhar com Ele tudo, o nosso relacionamento familiar, ele se torna cada vez melhor. E faça o culto familiar. Para quem não sabe do culto familiar, o culto familiar é um momento ali que a família se reúne para quê? Para orar, para buscar a Bíblia e ler juntos. Algum outro livro, pode ler algum livro também que seja relevante sem ser a Bíblia, e cantar alguns hinos. Então ali é importante que a família se reúna tanto cedo como à noitinha. O culto familiar é como se ele fosse a cerca de proteção da família. Ele vai estar ali cercando de todos os perigos para todo o decorrer do dia e no finalzinho do dia para então dormir, descansar, né, agradecendo a Deus por todo o cuidado que Ele concedeu durante o dia inteiro para a família. Então, o culto familiar basicamente é o quê? Você vai pegar a sua família, todo mundo levantou e tal, então antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, antes de levar os filhos, sei lá, para a creche, então você vai se reunir com a sua família e vai cantar um hino de adoração, vai pegar uma palavra da Bíblia, um verso, vai ali ler, vai meditar com a sua família e pode ler também um trechinho de outro livro que vocês acham relevantes, uma historinha para as crianças, né? Saiba que o culto familiar ele não tem que ser um momento cansativo, ele tem que ser um momento objetivo, principalmente para aquelas famílias que têm crianças menores, né? É objetivo, rápido, também a correria do dia a dia muitas vezes faz com que a gente não tenha muito tempo, mas é um momento que tem que ser sagrado. Toda família precisa fazer o culto familiar, é uma bênção. Mas vamos então para a nossa segunda dica. A segunda dica é o seguinte: desejar e escolher ser a mesma pessoa que você é fora de casa, dentro do seu lar.
Então, muitas vezes a gente vê essa contradição. Algumas pessoas, elas se demonstram fora de casa uma pessoa, mas quando chega dentro, a estupidez, a ignorância, muitas vezes toma conta e a pessoa vira outro ser dentro de casa, não é a mesma pessoa que se revela lá fora. Então é importante muito cuidado com isso. Queira fazer a diferença primeiro no seu lar. Se você deseja ser respeitado, amado, valorizado, ter boas palavras, que te direcione boas palavras, então comece fazendo isso. Nós temos que começar fazendo a diferença. E o ambiente mais propício para isso é o nosso lar. Nós devemos, com as pessoas que dizemos que amamos, realmente ter isso o tempo todo, sabe? Buscar sempre o quê? Estar em treinamento de ser melhores a cada dia. Então, se eu desejo que me respeitem, eu vou começar respeitando meu pai, eu vou começar respeitando minha mãe, eu vou começar respeitando meu cônjuge, porque é dentro do lar que a gente tem que ser a melhor pessoa. É dentro do lar que a gente tem que ser a melhor versão de nós. E aí sim, podemos então levar para fora, para outras pessoas, aquilo que a gente vive em nosso lar, porque ele tem que ser um pedacinho do céu. Mas para isso, mais uma vez, eu repito, tem que haver esforço, tem que haver dedicação. E somente com Deus a gente pode o quê? Moer o nosso eu, porque não é fácil. A gente que muitas vezes quer que os nossos desejos, as nossas vontades sejam satisfeitas. Mas vamos então para a terceira dica. Não faça comparações. Gente, as comparações, elas são terríveis. Aqui na nossa família, por exemplo, muitas vezes eu vou falar de mim individualmente, já sofri bastante com essa questão das comparações. Por quê? A família de fulano, meu pai do céu, é perfeita, mas a minha tem isso, tem aquilo outro. Não, aí eu vou ficar só chorando, só isso, só aquilo, porque a minha família não tem o que Cicrano tem? Gente, não é assim, cada família é única, igual a sua família não tem outra na Terra. Então, não vamos fazer comparações, evite as comparações, porque as comparações elas podem trazer frustrações, imaginações que na verdade muitas vezes pode ser até não realidade, entendeu? Porque você pode viver um contexto maravilhoso se a sua família é única. O que funciona para a família do outro não vai funcionar para a sua. Ela é única. Então peça a orientação de Deus para viver o centro do sonho dele para a sua família, certo? Então vamos para a quarta dica. A raiva, a falta de paciência, a vontade de chutar o pau da barraca vai vir, mas respira fundo e escolha simplesmente ficar em silêncio. Essa é uma das escolhas mais sábias que Deus nos ensina, ficar em silêncio. Respira fundo e fica em silêncio. Então, 2 dicas. Respira bem fundo. 2 dicas em uma, né? Respira fundo e fica em silêncio. É uma das dicas que eu acho melhores, sabe por quê? Porque depois que a palavra foi falada, minha gente, não tem como você voltar a ela. Então cuida muito com o que você vai falar pro seu cônjuge, pros seus filhos, os filhos, né? Os irmãos, entre os irmãos, irmãos. Cuida também dos filhos para os pais, porque magoa e infelizmente depois que a gente fala é difícil, né? Lógico que existe perdão, sim, mas se você puder evitar ao máximo falar palavras que vão machucar o outro, por favor, se coloque no lugar do outro antes de falar qualquer coisa. É algo que a gente tem que trabalhar com a gente o tempo todo, no nosso dia a dia, ó. Trabalhar lá na nossa mente, vai orando com Deus na mente, fazendo as coisas e vai trabalhando isso aí também, porque é uma dica muito importante de Deus para nós. E aqui em casa também a gente achou uma opção bem legal. Sigam lá o canal Camelo na Agulha, gente. Tem uns vídeos muito engraçados, muito bons. E lá tem o vídeo do xingamento gospel. Olha só, né? E eles trazem algumas ideias, assim, por exemplo. Porque a gente
procura servir a Deus, procura estar mais perto dele, mas não é por isso que a gente não vai ter um momento de raiva, um momento de assim, nervosismo, né? E vai vir uma vontade de, às vezes, você falar uma palavra que você não deve pra sua família ou para outras pessoas lá fora, né? E daí ele traz esse contexto, né? De tipo assim, estátua de sal, mula de Balaão, tem fariseu também, essa é melhor. E daí a gente usa aqui, às vezes, no contexto aqui em casa, dependendo, às vezes, da maneira, assim, né? E a gente, às vezes, brota uma raiva, assim, você perdeu a paciência. Quem mandou você mexer aí, entendeu? Ou, por que você tá falando isso e tal? Às vezes tem coisas que o outro fala que irrita a gente, né? E aí você joga um desses, seu fariseu. E de repente tá todo mundo rindo aqui e a gente já esquece do que tava falando e a gente já lembra do vídeo e pronto. Já nem tem raiva, nem tem mais nada, entendeu? Então é uma dica muito boa, eu aconselho vocês ir lá dar uma olhadinha. É muito bom mesmo. Vamos para a nossa quinta dica. Assista as pregações do pastor Cláudio Duarte sobre família. Minha gente, se tem uma pessoa legal para falar de família é o pastor Cláudio Duarte. E pra gente foi uma bênção assistir as palestras dele, a gente conseguiu aprender muita coisa, porque ele traz coisas sérias de uma maneira engraçada, que além da gente se divertir bastante assistindo, a gente aprende de uma forma mais leve a colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Então é maravilhoso, assistam lá e tragam esse sentido mais leve pro viver, levar tudo ao pé da letra, porque fizeram isso, mexeram nas coisas que eu coloquei ali, não era para mexer, porque me falou uma palavra que não é assim, gente. Você é um ser humano que passa por lutas, dificuldades, passa por problemas, né? Tem conflitos internos, mas o outro também tem. Então, muitas das atitudes deles pode ser devido a isso. Então, vamos olhar com um olhar de mais compreensão, amor incondicional, saber que o outro também passa por luta, assim como nós. Então, aí a gente vai conseguindo melhorar todo esse contexto ao nosso redor, levar as coisas mais leves, usando as coisas que nos irritam até para nós rirmos. Caramba, fez de novo! E aí, em vez de você talvez trazer raiva e coisa ruim pro seu sistema nervoso, você vai trazer o quê? Rir, brincar, e de repente vocês já até esquece e você vai se adaptando, a outra pessoa pega aquilo, poxa, eu vou melhorar, né? E todo mundo vai se ajudando e vai melhorando tanto coletivamente como individualmente, tá? Nós vamos para nossa sexta dica, então. Sexta, né, gente? Sexta. Se alimente de coisas boas. Somos aquilo que assistimos, escutamos e olhamos. Então é muito importante a gente vigiar bastante nessa questão, porque o que entra pelos nossos olhos, que nós tocamos, onde pisamos, né, o que nós ouvimos, tudo isso contribui para o que vai sair de dentro de nós para outras pessoas. Tudo aquilo que a gente fala é que tá aqui dentro. Então é muito importante. Se você só assiste coisa de tiroteio, sei lá, que não tem sentido, que é só coisa para arruinar a vida dos outros, coisas que trazem sentimentos como inveja, egoísmo, o que isso vai trazer de bom para sua família? Não vai trazer nada. Então vigie muito com filmes, com séries, com músicas. É muito importante você ponderar nisso. Essas foram algumas dicas, então, do que a gente tem procurado fazer aqui na nossa família para que possamos ter uma harmonia maior, um viver mais feliz. E lembre-se sempre, Deus ele deve ser o centro da família. Eu gostaria de deixar um verso para nós refletirmos, né, para finalizarmos essa mensagem, que está lá no Salmo 32, no versículo 7. O Eterno é minha ilha de refúgio, Ele mantém o perigo bem longe da praga, e os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Então, a minha versão é a mensagem, né? A Bíblia, a mensagem, ela tem umas palavras um pouco diferentes, né? Que são mais voltadas para o nosso cotidiano.
E é lindo ver essa tradução. O Eterno é minha ilha de refúgio. Ele será para você e para sua família também essa ilha de refúgio, se vocês quiserem. E ele cuida da gente com todo carinho e amor, mas quando a gente chama para ele entrar no nosso coração, ele fará morada, ele limpará tudo aquilo que precisa ser limpo realmente e fará do seu lar um lar feliz, um lar de paz, apesar dos defeitos e falhas que cada membro da família possui. E aqui também fala, ele mantém o perigo bem longe da praia, então ele será essa cerca de proteção para você, para sua família, para sua vida individual e para sua vida coletiva também. Então é isso, ele deseja ser esse abrigo em meio ao temporal, essa cerca de proteção. Nem sempre é fácil, mas vá, eu desafio você a pegar essas dicas, anotar num papelzinho, ir aos pés do Salvador com a sua família, ir individualmente também e falar: Senhor, eu desejo ser uma pessoa melhor, eu desejo ser alguém melhor, eu desejo que o Senhor entre em meu coração, transforme o meu viver, faça do meu lar um lar feliz, um lar de paz, um lar de harmonia, um lar em que as pessoas possam ter a alegria de ver e falar: poxa, eu quero um dia ter uma família igual a daquelas pessoas, exemplos aqui na Terra. E que nós possamos sempre olhar com um olhar positivo para aquelas coisas de dificuldades, para aquelas dificuldades que vêm também, que chegam a nós, pois todas as dificuldades que são permitidas chegar a nós é para o nosso crescimento, é para nós nos desenvolvermos melhor, para sermos pessoas melhores. E que você olhe tudo na sua vida como algo positivo, que realmente foi para te ensinar algo. A gente vive num mundo muito ruim, mas esse não é o plano de Deus. A gente tem que focar no que Ele deseja para nós e saber que um dia tudo isso passará e que em breve Ele virá para nos buscar. Eu espero que você tenha captado um pouquinho dessa mensagem também e que coloque essas dicas em prática na sua vida e na vida da sua família. Que Deus continue os abençoando. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like e até o próximo vídeo.